Salve torcida do Timão! Sejam bem-vindos! Se inscreva no canal para mais notícias. E deixe seu like. 60 e o assunto agora é Vitor Pereira. Vitor Pereira com uma tela, aquela tela que o nosso querido Pedro Ferrari me mostrou ali na redação. Eu acho que você fez a tela com ele. Tá querendo jogar para ele. Olha, como é uma questão matemática, aí eu poderia ter feito, porque é informação. Isso não é achismo, né? Isso aqui é informação. Esse percentual é informação. Olha lá, o Vitor Pereira, primeiros 10 jogos dos últimos treinadores do Corinthians, o Vitor Pereira tá lá disparado na frente. 53,3% de aproveitamento. Pequeno Silvio tinha 36,7%. Wagner Mancini, 50%. Thiago Nunes teve 40%. Fábio Carille teve 50%. Isso na segunda passagem. Pequeno Silvio pegou já no meio do brasileiro. É bom a gente também lembrar que tem o nível dos adversários. A gente vai fazer essa análise aqui, que essa análise aqui é gostosa. Pequeno Silvio pegou um elenco bem, com uma qualidade bem não era inferior à atual. Não era esse elenco, não. Tá? Vamos lembrar de tudo. Jair Ventura, 30%. Também pegou para não cair. Pegou para não cair e para colocar na final da Copa do Brasil para entrar dinheiro. E cumpriu. Cumpriu. Cumpridor do dever. Osmar Loss, 36,7%, foi na saída do Carille, né? E aí a primeira passagem do Carille, que aí arrebentou. Foram 8 vitórias, um empate e uma derrota nos primeiros 10 jogos do Fábio Carille. Aquele Corinthians ali que foi campeão paulista, que foi campeão brasileiro. E depois o Carille conseguiu ainda mais 2 títulos paulistas. Então, este homem que está na tela, depois daquele Fábio Carille, ele tem o melhor aproveitamento. É justo para empolgar? Ou muita calma nessa hora? Sim. Primeiro que eu não tenho nenhum tipo de capacidade para falar o seguinte, você não empolga, você empolga agora. Não tem essa pretensão. Mas eu acho que assim, o trabalho tem evoluído, o trabalho tem melhorado. Né? O Vitor teve dificuldade no começo, e ainda há muita dificuldade em relação ao que ele queria, em relação à assimilação, em relação a conhecer os jogadores também. Tudo isso aí está no pacote de quem está chegando ao Corinthians, de quem chegou ao Corinthians para trabalhar, como é o Vitor Pereira. Mas é bom trabalhar com números assim, William. Obviamente, é muito melhor a gente falar de aproveitamento assim em 10 jogos, se a gente mostrasse, olha, é o pior dos últimos 15 treinadores. Era uma situação pior para trabalhar. Né? A gente tem de levar em consideração que até o começo do Brasileiro, os números eram piores do que esses. Agora, houve uma semana de 3 vitórias seguidas. Botafogo, Deportivo Cali e Avaí. Né? E esses números, claro que eles ficam muito mais positivos, mas ainda eu acho que ele está aperfeiçoando muita coisa, conhecendo muita coisa, mas o time tem melhorado. Se as pessoas querem empolgar já com essa evolução, que elas empolguem, né, William? Para falar o seguinte, não vai empolgar. Temos um amigo aqui que quando o Corinthians ganhou da Ponte, 5-0, lembro disso. Né, e tinha muita gente empolgada. Lembro. Inclusive, a gente chegou até o professor aqui. Inclusive, uma pessoa aqui no nosso grupo, uma pessoa no nosso grupo já pediu o Vitor Pereira na seleção brasileira. Você lembra disso? Não, lembro, nossa. Você lembra disso? Está de férias essa pessoa. Eu lembro. Falou isso e ficou de férias. E entrou de férias, exatamente, saiu. Aí, este homem aqui, ó, que está à minha frente aqui, falou, calma, foi a Ponte Preta. Calma que foi a Ponte Preta. Rebaixada a Ponte Preta. Nesse percentual de aproveitamento dele, Abel, tem a rebaixada Ponte Preta, o Novo Horizontino. Sim. Tem o Avaí, que é candidato, neste momento, é um candidato ao rebaixamento. Tem o Cali, o Deportivo Cali. Tem um Botafogo que estava absolutamente desorganizado. Né? E o Corinthians... Olhar para esses jogos dessa forma é ser muito pessimista, falar, pô, chatão, hein, mano? O cara foi lá e ganhou, né? Pô, não, ou é pé no chão? Eu acho que a gente tem que analisar primeiro. Obviamente tem que levar em conta o nível dos adversários, mas mesmo quando você joga um adversário de qualidade inferior, você tem que se impor no jogo e fazer a sua parte. Outro dia o Palmeiras jogou contra... Como é o nome do time? Oriente Petroleiro. Independente Petroleiro e meteu 8, não foi? 8-1? 8-1. Palmeiras fez a parte dele. Né? Porque às vezes você joga contra o adversário fraco e não faz nada, porque você também não é tão forte, ou se acomoda, ou não... Enfim. Então, o Corinthians ganhou do Avaí. Corinthians, quando ganhou da Ponte Preta, eu falei, porque eu vi muita gente falando, nossa, o Corinthians tem técnico, olha o show que ele deu, bababá. E eu achava que não era hora ainda para aquilo, e muito menos hora para, se jogasse mal, você sair pichando o cara.
Números à parte, eu sei que você está perguntando e a gente colocou os números ali na tela. Sim. Eu já vi uma evolução contra o Botafogo. Esse é o ponto. Apesar da fragilidade do Botafogo naquele jogo, o Botafogo com várias estreias, o técnico também praticamente começando, o Luiz Castro, que não estava nem no campo, mas de certa forma já comandava o time, o Corinthians fez um primeiro tempo avassalador. Contra o Deportivo Cali, não foi uma partida espetacular, mas jogos de Libertadores estamos cansados de ver. O Corinthians teve um certo controle daquele jogo. O Corinthians jogou de acordo com o que tem que... Primeiro, ele foi melhor que o Deportivo Cali e mereceu vencer. Não foi um jogo espetacular, mas ali eu também já vi alguma evolução. E no último jogo contra o Avaí também. Já é para... O Corinthians é favorito a todos os títulos? Não. Temos que aguardar. O Corinthians vai ter jogos... Inclusive agora, vai ter 2 pedreiras. Vai jogar contra o Palmeiras, né? E depois contra o Boca Juniors, já são testes mais difíceis. Mas é interessante você ver, por exemplo, o Roger Guedes jogando numa posição na posição que ele gosta de jogar. Rende, pronto. E rendendo. Tá resolvido. Me fugiu o nome do rapaz da lateral direita que estreou. Rafael Ramos, que eu achei uma boa estreia. Mas jogou contra o Avaí, no jogo que o Corinthians dominou. Não interessa. Primeiro jogo do cara com a camisa do Corinthians, sem entrosamento nenhum com os adversários. Já fez um bom jogo, já demonstrou personalidade. Tem tudo para encaixar e para ser um bom reserva ou um cara para lutar por posição com o Fagner. No momento, a reserva. O Fagner é titular. Sim. Então, tem algumas coisas que é interessante. O Maicon ali no meio de campo também já... Faz pouco tempo. Quantos jogos tem o Maicon? Ele entrou muito bem no time. Entrou bem no time. O Maicon tem o quê? 5 jogos? Nem isso. Ele contra o Always Red entrou no segundo tempo e depois ele foi titular. Foi titular em 3, nas 3 vitórias. Então tem coisas interessantes. Eu, pelo menos, tenho visto uma evolução. E às vezes você ter até adversários teoricamente mais fracos, ou mais fracos mesmo, pela frente, para você ir preparando o seu time, é até bom. Te dá confiança. Será que não deu confiança para o Roger Guedes fazer 3 gols? Claro. Para ele chegar num jogo maior, que ele vai ter marcação de repente mais forte, vai ter que enfrentar um Gustavo Gomes marcando, aquele sistema defensivo do Palmeiras, se ele for titular, se ele jogar, ele vai ter que mostrar também. Contanto que ele jogue na mesma posição que jogou contra o Avaí. Né? E só para fechar, já que eu estou falando muito, aqueles números lá, 50 e poucos %. Né? Mostra aí de novo, produção, eu já vi por treinador, favor, assim que possível, por favor. Eu já vi treinador ser demitido com 60%, 70%. Basta perder um jogo, basta perder uma final de Libertadores contra o Palmeiras. Aí eu estou falando do Renato. Não sei nem os números, mas o Renato, o aproveitamento dele no Flamengo era bom, bem bom. Então é importante, tá? E a comparação também é feita com treinadores que pegaram o Corinthians em épocas ruins e tal, né? Também. Mas em campo, eu acho que aos poucos, em pouco tempo também, já dá para ver uma certa melhora no time do Corinthians. Eu acho que é importante para não começar um trabalho sobre pressão, né? Essa pressão de números, porque também é bem chatinho, incomoda bastante. Mas é melhor que os outros já, Mari? Em qual sentido? Já, assim, pega os 10 primeiros jogos. É um Corinthians que nos 10 primeiros jogos com o Vitor Pereira já é melhor do que era aquele do Silvinho, melhor do que aquele do Mancini, melhor do que o do Thiago Nunes. Já, assim, a arrancada do Vitor Pereira... E não vai recorte, né, gente? Mas é o que a gente tem. A gente tem 10 jogos só para analisar. Ele tem material humano muito melhor do que todos os outros. Eu acho que é uma situação diferente. E eu acho que o torcedor ele pode empolgar no sentido de que o grupo está com o treinador. É uma ideia de trabalho que está funcionando. E aí isso vai se apresentando a cada partida. É um time que virou mais competitivo, entrando para jogar... Ele coloca peças importantes no banco de reservas, ele está mudando, ele está entendendo. Eu acho que, nesse sentido, o torcedor pode empolgar. Só vai ser bem aceito, como acontece com todos os técnicos no Brasil, se ganhar. Se perder, se tiver resultado ruim, ninguém, infelizmente, no Brasil, eu discordo disso, mas é a realidade. Ninguém se importa com o trabalho. Se não ganhar, não serve. O que é inegável é que, obviamente, com o vento a favor é muito melhor. Se a gente talvez estivesse discutindo aqui depois do Always Red... Era um cenário, né? A atuação e o que viria depois do Always Ready, né? Agora, depois de 3 vitórias seguidas, obviamente... Que a gente tem grandes confrontos aí para... Testes também, importantes, né? A gente vai poder falar melhor depois desses testes, Breler, porque, assim, 53% é um número... Tá na metade ali, quase metade, né? De alguma forma preocupa ou... Se a gente analisar qual era a cara desse Corinthians quando ele assumiu,
a situação de vir de fora, se adaptar, pegou clássicos logo de cara, se isso pesa favoravelmente para ele. Não, me estranha, William, o senhor que sempre está aí nessa poltrona da empolgação, colocando reticências no aproveitamento do professor Vitor. Eu vou geralmente na contramão, 50% para você. Opa, agora vai. Eu vou na contramão. Se está todo mundo achando bom, eu tenho que questionar se tem algo ruim. Se está todo mundo achando ruim, eu tenho que ver o lado bom. A minha função Nos aqui é jogos essa. mais difíceis, ele não foi bem. Nos clássicos, o time não conseguiu o que conseguiu contra o Avaí, contra a Ponte Preta. Mas aí também era mais começo ainda, né, de trabalho. Tudo isso você tem que levar em consideração. Tudo faz parte de um contexto. A Mari tem razão. Fala aí, Brelão. Enquanto o William está aí nesse papel de causador, eu vou estar no papel de passador de pano para o Vitor Pereira. E eu sei que aqui no F360... Ele entende, ele trabalha bem em equipe, o Breiler. Esse cara é bom, vamos lá. O jogo mental desse homem é bom. É maravilhoso. Eu sei que aqui no F360 é um tabu e a gente não pode falar esse nome quando fala de Flamengo, mas quando fala de Corinthians está permitido. Então, vou lembrar aqui do compatriota do Vitor Pereira quando chega ao Brasil, Jorge Jesus. Nos primeiros 10 jogos pelo Flamengo, o aproveitamento dele foi de 60%. E aí, um aproveitamento melhor que o do Vitor Pereira, mas nesse meio do caminho, o Flamengo sofreu gols em 9 desses 10 jogos. Perdeu para o Emelec no jogo de ida da Libertadores, foi eliminado para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, e o Jorge Jesus teve uma intertemporada para entrosar o time, a parada da Copa América, ele conseguiu ali ter 30 dias, algo que o Vitor Pereira teve um tempo menor na chegada dele. Então, até por esse contexto, não vejo que é algo ruim. 53% de aproveitamento, o Corinthians teve jogos duros nesse meio tempo. Então, para mim, o trabalho do Vitor Pereira até aqui é satisfatório. Um trabalho que tem mostrado evolução, o próprio Vitor reconhecendo bem quais são as fragilidades do time, cobrando jogadores. A gente vê o Vitor tentando enquadrar o Jô, por exemplo, exigindo que ele perca peso, que ele volte a entrar em sintonia, entendendo que é preciso que ele tenha mais jogadores nesse elenco, tentando variações com times alternativos. Então, para mim, ele tem feito o que se esperava dele. Mexer um pouco no jeito do time jogar, tornar esse time mais seguro, e acredito que aos poucos ele vai ganhando confiança, os jogadores vão entendendo melhor a nova filosofia, mas para mim está tudo dentro do script. Para mim é um trabalho satisfatório e com perspectiva de evolução. Muito bem.